Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado por sua atenção. Eu sou Breno e este espaço aqui na internet é um lugar que eu criei para conversar com empreendedores e empreendedoras de diversos segmentos de mercado. A ideia é fazer um bate-papo franco, descontraído, mas com profundidade, para gerar um conteúdo de valor para você que está aí do outro lado. O meu convidado de hoje é o Marcos, da Mova Pesados, uma empresa de máquinas e equipamentos para construção. Ele vai falar um pouco do desafio de empreender nesse ramo, falar um pouco da sua jornada, do seu negócio, do que a sua empresa faz, e você terá a oportunidade de conhecer o dono por trás da empresa. Então, Uhum. se você gosta desses assuntos, se você gosta de empreender com quem empreende de verdade, acomode-se, pegue aí a sua bebida de preferência e venha fazer parte dessa conversa. Eu quero começar perguntando o Marcos. Você pode me ouvir perfeitamente, Marcos? Posso sim, Breno, tá? Tá de bom Então, tom. eu quero começar fazendo um brinde a este momento. Obrigado por sua atenção, obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua jornada e da sua experiência. Vida longa à sua empresa. Eu desejo, com Amém. todo o meu coração, que essa entrevista possa gerar bons frutos para você, para mim, e possa inspirar e somar na trajetória de todos aqueles que nos assistem. Seja bem-vindo. Valeu, Brenão. É isso aí, meu irmão. Ô, Marcos, então, sem mais delongas, diga para o mundo, diga para o planeta, quem é você, o que você faz aqui no universo. Fale um pouco de você para a gente. Então, Breno, eu me chamo Marcos Daniel, igual você falou, né? Sou casado, tenho 2 filhos, amo a minha família, né? Meu projeto de vida, meu propósito, né? E amo o que eu faço, tá? Trabalho muito com o coração, né? Tenho deixado isso bem claro para quem se aproxima de mim, que você não pode sair pior do que você chegou, você tem que sair melhor, né? Ao nos aproximarmos e trocarmos experiências, você tem que sair melhor. Então, eu sou proprietário dessa empresa aqui, iniciamos no ramo em 2011, né? E iniciamos como representante comercial na época, era só venda de máquinas mesmo, venda de máquinas, de equipamentos, né? Batendo de porta em porta. Na época, a marca oferecida não tinha uma boa aceitação ainda, né? O pessoal não conhecia, até tratava a gente com asperidade, falava que a marca não trazia confiança, mas diante de muita persistência, né? De muita desenvoltura, conseguimos adentrar no mercado aí, fazer bons negócios, e hoje temos muitos parceiros, muitos clientes que se tornaram clientes amigos. É isso aí. Bacana, bacana. Bom, E o que a sua empresa faz? Fala para a gente qual a solução que a Mova Pesados resolve. então, nós trabalhamos com equipamentos pesados, né? Essa linha de construção, que é pá carregadeira, escavadeira, retro, toda essa linha de equipamentos que envolve a infraestrutura do país, né? Então, nós trabalhamos e atuamos nessa área. O que que a Mova faz? A Mova oferece, além de produtos, que é peças e equipamentos, também consultorias, né? Essa Uhum. consultoria, ela vem da seguinte forma: cliente, ele não compra somente o equipamento, somente a peça. A gente troca experiências, né? Para dizer se o cliente está no caminho certo ou se ele pode nos ensinar alguma coisa. Então, a Mova hoje, ela resolve esse tipo de problema. É a venda de peça e a venda de equipamentos, novos e seminovos. Bacana. E há quanto tempo vocês estão no mercado? Cara, hoje nós Quando já estamos. A Mova Pesados, ela é uma empresa recente, né? Ela tem apenas 2 anos, né? Que ela iniciou no ramo de peças, né? Ela é uma empresa que surgiu da JPR, que é uma empresa ativa, né? Iniciada em 2011, e de acordo com as demandas do mercado, fomos percebendo a necessidade que os clientes estavam tendo com a falta de peça no mercado, né? Não só a falta de peça, mas a antecipação do problema. Então, por ser Uhum. uma empresa que já convive no mercado há um bom tempo, traz
a expertise do trabalho no campo, né? Eu iniciei no ramo de representação, mas logo fui para o campo também, prestar serviço. Eu costumo dizer para os meus clientes que eu tive que aprender lá do início como que é fabricada a máquina, como que é Uhum. vendido a máquina. Aí depois eu fui lá para aprender como que executa o trabalho. E aí na Uhum. execução do trabalho a gente passou a ter um entendimento das dificuldades que os proprietários encontravam no trecho, na obra, né? Por não Uhum. perceber que aquela peça a qualquer momento ia deixar o equipamento parado. Então, e Uhum. aí, diante disso, a gente falou, opa, eu acredito que o ramo nosso é o ramo comercial. Eu venho do ramo comercial, né? E o ramo de prestação de serviço, ele é um ramo totalmente diferente do ramo comercial, né? Que envolve Uhum. muito mais a troca de experiência, né? A energia do teu negócio, né? Então, eu falei, opa, a gente consegue atender essa demanda fazendo o que eu gosto de fazer, que é vender. Uhum. Isso aí. Bacana, bacana. Mas no mercado, então, já tem há quase 15 anos, 2011 para 2005, Justamente, né? né? Já há praticamente Justamente, mais 15 de 15 anos anos. nesse mercado aí, empreendendo. É, Hoje você gera é. quantos empregos, Marcos? Olha, hoje, atualmente, aqui a empresa tem poucos funcionários, né? Diretamente são só 6 funcionários. Agora, indiretamente, são mais de 20, né? Que aí são operadores, mecânicos que atuam em parceria com a gente. Hoje, o mercado dá essa flexibilidade da gente trabalhar com CNPJ, né? Que os funcionários Uhum. prestadores de serviço não há necessidade de ser contratados, né? Isso Uhum. é um ponto que favorece, porque você dá liberdade para o funcionário prestar serviço para outras pessoas, aprenderem no mercado e trazer isso para dentro da tua empresa também. Isso é Uhum. favorável. Então, atualmente, hoje a empresa tem somente 6 funcionários, né? E indiretamente mais de 20 funcionários. Uhum. Bacana, bacana. Parabéns pelo trabalho, pela geração de emprego, famílias que geram renda, dignidade para sua família E por meio da Mova Pesados, né? mova pesada. Isso aí. E, Marcos, me diz agora, quando foi que você se descobriu empreendedor, dono de negócio, você sentiu que você tinha uma vocação? Isso aí é dom de Deus? Foi herança de família? Ou foi uma tragédia que aconteceu na sua vida e fez você, e fez você querer empreender? Fala um pouco do Marcos empreendedor. Quando nasceu o Marcos, dono de negócio? Quando foi que, além de ter um CPF, você decidiu que você teria também um CNPJ? Então, rapaz, nós brasileiros acredito que cada um já nasce com esse DNA aí, né? Porque vamos Uhum. ser sinceros, né? Breno, é desafiador hoje, né? Em todos os ramos, né? Só que a pessoa não tem essa percepção que ela está empreendendo. Uhum. Ela vai levando o dia a dia, né? E trabalhando já há algum tempo como CLT, né? E desejava ardentemente ser empresário, né? Não pela questão de falar, olha, todo empresário ele é bem sucedido, ele ganha bem, ele tem tempo. Não se tratava disso. É porque eu percebia que o empresário ele ajudava a construir pessoas, ele melhorava a vida das pessoas que estavam ao redor dela. Então aí nasce no meu coração o desejo ardente de ser empresário, com esse intuito, entende? Aquilo que eu te falei no início da conversa, se a pessoa chega próxima, ela tem que sair melhor do que ela chegou. Que as nossas palavras sejam palavras edificantes, que edifica a pessoa. Uhum. Cara, você está no caminho certo. É isso aí, não desiste. Desafio sempre vai ter. Então, eu trabalhava como representante comercial, né, de uma multinacional, e visitava empresários, né? Então, o Uhum. meu principal trabalho era visitar empresários. E ali, meu irmão, eu via o quanto era saboroso para eles serem empresários, sabe? O quanto eles Uhum. eram felizes por estar naquele tipo de serviço, naquele tipo de mercado. Então, eu desejava aquilo. E eu gostaria de ser empresário no ramo que eu atuava. Porém, um equipamento era muito caro. Muito caro. Estamos falando aí Imagino. de um equipamento na época de R$ 500. Para quem ganhava R$ 2.500, meu irmão, esse sonho Uhum. ficou bem longo, não ficou? Ficou bem mais à Uhum. frente, né? Mas eu costumo dizer, se você tem um sonho ardente no coração e você deixa isso claro, claro, o teu criador ele vai organizar para tudo dar certo. Por isso a O sonho fica necessidade de ter maior do que a sonho. distância, né? Fica assim.
Então, logo, logo aí, com 2 a 3 anos mesmo, vendi um carro e que a gente tinha. A esposa falou: ah, você vendeu o carro da família? Vamos vender, preciso empreender, né? Peguei dinheiro emprestado e aí comprei o primeiro equipamento, né? O equipamento usado, né? Mas já vi que estava no caminho, né? Esse era o caminho. Então, fui fazendo os dois serviços, um do lado do outro, né? Porque era o mesmo ramo de atividade. E ali foi o primeiro de vários, né? Primeiro de vários. Então, no passar do tempo, deu uma respirada, falei, eu não acredito que eu consegui chegar aqui. Para quem ganhava salário de 2.500, hoje tem equipamentos, foi muito desafiador, mas eu acredito que a fé fez toda a diferença, sabe? A credibilidade, Uhum. ter propósito, ter vontade, faz toda a diferença. E é isso aí. Aí nasceu isso aí, vai, 2015, eu não sei se é essa a tua pergunta, se é direcionada para quando. Então, foi em 2015 ali, de tanto bater na porta dos clientes, falei, cara, eu quero ser esse empresário. Quero ser esse Uhum. empresário que quando o equipamento chega, ele modifica a área, né? Então, o que que a terraplanagem é? O que que os equipamentos fazem, né? Quando o equipamento chega, ele modifica o ambiente. Já não é daquele jeito que você chegou. E é perceptível que isso traz felicidade para as pessoas, né? Foi aí que Bacana. surgiu esse desejo no coração. Bacana, bacana, cara. Isso é legal que você falou, né? É importante. Quando você olha para o desafio, né, o seu sonho tem que ser maior do que o desafio, senão você É, desiste, é verdade, é né? verdade. O sonho tem que ser maior que o desafio. Eu ia falar justamente em desafio. Você falou um pouco, mas qual aquele que você considera, na sua jornada, que foi o maior desafio que você teve que superar nessa sua jornada de empreendedorismo aí, na Muva? O que você considera que foi, assim, nesse seu segmento para você, o seu maior obstáculo? E, claro, considerando que você já superou, né? Para você falar um pouco dessa superação. Olha, assim, não deixamos de ter, né? O tempo todo temos obstáculos, isso faz parte, e isso que faz o ser humano evoluir, né? Até costumo dizer que não é obstáculo, é um desafio, né? E o desafio ele é feito para superar, né? Uhum, O meu maior desafio na Mova foi encontrar fornecedores, né, com preços acessíveis. Isso, quando a gente decidiu partir para o ramo de peças, e o mercado é um mercado desafiador. A própria indústria, ela tem um canal de venda onde ela consegue atuar direto com o cliente, né? uhum, Algumas empresas, ela não tem essa, vamos se dizer assim, essa política de atender uhum, somente o comerciante, só o cara que compra, só a empresa que compra para revender. Então, uhum, ao mesmo tempo que o cliente me ligava, eu falava, oh, o preço da peça é tanto, não, mas eu consigo comprar lá na indústria com preço mais em conta. Então, isso foi um uhum, desafio muito grande, né? Mas a persistência fez a diferença. Então, aí a gente foi escolhendo os fornecedores que tinham uhum, esse DNA. Falou, olha, eu só vendo para CNPJ e para CNPJ que atua com comércio. Não é qualquer CNPJ. Então, e isso até hoje é um gargalo para nós, né? É um grande desafio. No começo, a gente pensou em várias vezes, olha, não vamos mexer com peça, porque é desafiador. Mas encontramos parceiros aí no caminho que vem sustentando o negócio. É isso aí. Então, nosso grande gargalo aí é encontrar fornecedores que têm esse DNA para vender para CNPJ que atende esse público de revenda. Isso aí. bacana. E por falar em atender, qual a cidade e região que você atende aí? Qual? Você atende todo o Brasil ou só em uma região específica? Não atendo todo o Brasil, não tenho essa especificidade, porém hoje os nossos clientes eles estão mais centralizados no Centro-Oeste mesmo, ou Uhum, seja, é uma região que eu atuava. uhum. Mas a matriz está onde hoje? A matriz hoje está localizada em Goiânia, na Uhum, BR-153, um local bem privilegiado, né, de bom uhum, acesso, né, a gente consegue chegar com facilidade, consegue descarregar um equipamento, porque o equipamento desse vem em prancha, não entra em uhum, qualquer lugar, não entra dentro da cidade, então, um equipamento uhum, de 22 toneladas, tem que ter espaço para descer esse equipamento, então hoje a gente está localizado na BR-153 aqui em Goiânia. uhum. Bacana. E Marcos, fala para a gente um pouco aí da cultura da sua empresa. Qual foi a filosofia que você implantou? Seja missão, visão, valores. Aquilo que da sua filosofia de vida, da sua cultura, você levou para a Mova Pesados. Porque eu acredito que a empresa é, de uma certa forma, a extensão
da mente do dono. Né? Sim. Então, qual foi a cultura que você implantou aí na Mova Pesados? O que eu trago, qual o DNA que eu carrego, né? A resolução do problema, ela tem que partir de uma fidelidade. Para você fidelizar hoje um cliente, você tem que demonstrar para ele o interesse pelo negócio dele, né? O interesse para o equipamento dele estar disponível, né? Então, aqui a gente trabalha da seguinte forma: se o cliente me ligar e eu não tiver a peça disponível para atender, eu tiro da minha máquina e mando para ele, entende? Tiro da minha máquina própria de uso meu e mando para ele. Porque a gente se preocupa com o negócio do cliente, a gente se preocupa com ele, né? Com como ele está agindo, como ele está trabalhando. E isso traz para a gente uma fidelização do cliente, né? Então, ela não é somente uma consultoria. Olha, você vai fazer assim, assim, vai dar certo. Não, eu vou pegar na tua mão, nós vamos atravessar isso junto, porque amanhã você vai se lembrar que a empresa está aqui e que ela está aqui para te fortalecer nos seus negócios. Então, essa é a filosofia que nós trazemos, sabe? Trago sempre isso, o cliente para dentro da empresa, para ele sentir a energia do ambiente, sentir que as pessoas são comprometidas. Deixo isso muito claro para as pessoas que trabalham comigo, ao meu lado, sabe? Essa preocupação. Cara, mas você vai exceder um pouco. Vamos, faz parte. No mercado que nós atuamos, não tem como ser diferente, sabe, Breno? Não tem como a pessoa só entrar no site, comprar a peça e mandar. Nós trabalhamos com um ticket alto, uma máquina parada, ela para não só o operador, ela para toda uma obra, toda uma operação. Ela para 5, 6 caminhões, ela para a bota niveladora, ela para um trecho inteiro. Então, a gente tem esse DNA de trazer sempre para o cliente que nós estamos muito preocupados com o negócio dele, que a gente leva muito a sério o trabalho dele. Esse é o DNA nosso, essa é a filosofia de trabalho nosso. Não importamos de exceder, não. Estamos aqui para isso mesmo. Bacana, cara. Parabéns, parabéns pela iniciativa. E agora eu vou falar com você que está nos assistindo, de qualquer lugar deste mundo, especificamente do Brasil. Se você estiver no Brasil e precisa de uma empresa que trabalha com máquinas e equipamentos para construção, terraplanagem, e você sempre quis encontrar uma empresa cuja filosofia por trás é resolver o problema do cliente, né, que eu tenho que tirar lá de casa. É isso aí. É isso aí. Bem visto, Então, Breno. pronto, essa É é a isso aí. Mova Pesados. Se você Essa é a quiser mão conhecer a pesada. Mova Pesados, o site da Mova, os endereços das redes sociais da Mova estarão aqui na descrição, aqueles que o Marcos me autorizar, para você de Sim, qualquer sim. lugar do Brasil conhecer mais do trabalho dessa empresa, e agora você está conhecendo o dono por trás da empresa e a filosofia que move a empresa. Então, está aí uma empresa que o cara vai lá e tira da casa dele e vai resolver o seu problema. Não é isso, Marcos? É Essa é a isso ideia? mesmo. Essa é a filosofia do nosso trabalho. Bacana, bacana. E falando agora de informação, hoje nós somos bombardeados todos os dias por milhares de informações nas redes sociais. Se abre o seu celular aí, seu celular tem um mundo, um monte de gente te xingando, um monte de gente elogiando, um monte de gente contando vantagem, um monte de gente fazendo gracinha, não é verdade? Tem um mundo acontecendo, seus concorrentes fazendo propaganda. Se abre o seu celular, está lá a propaganda do seu concorrente aparecendo para você, né? Personalizada para você. Então, nesse mar de informações aí, Marcos, me conta quais são as suas estratégias para se manter atualizado e manter sua empresa também sempre atualizada, considerando que seus concorrentes estão se atualizando, IA, tem a IA chegando aí, um monte de coisa acontecendo, isso está movendo a cabeça das pessoas, a maneira de ver o mundo, está alterando a forma de trabalho. Como é que Sim. você, na Mova, lida com isso, com essas informações aí? Qual é a sua estratégia para se manter atualizado e manter também sua empresa sempre à frente, sempre competitiva em um mercado tão acirrado como o seu? Fala para a gente como é que você organiza isso aí e direciona isso para o seu negócio. Brenão, vou te dizer assim com poucas palavras, né? Esse ramo nosso é um ramo totalmente controverso a isso. É, né? Por incrível que pareça, essa questão da informatização para o ramo de terraplanagem, equipamentos, tipo assim, inacessível. Ah, Uhum. Marco, você está falando isso em plena era da tecnologia, mas infelizmente a máquina elétrica, só te falar só um contexto aqui,
A previsão ainda é de 10 anos para ela ser acessível, só para você ter ideia. E não que não tenha, já tem muita máquina elétrica disponível, mas os proprietários, donos de empresa, ainda acham isso muito longe. Acha que a máquina vai quebrar, vai deixar eles na mão, e não tem pessoas que vão executar aquele serviço e deixar ela a ponto de trabalho. Então, Uhum. a tecnologia hoje, para nós, aqui da Mova, ela é, vamos se dizer assim, de uma forma, ela é feita por parceiros, né? Por pessoas de confiança, né? Que Uhum. traz para nós, voltado para essa área aí de marketing, de Instagram, essas coisas, a gente terceirizou, porque o proprietário, ele precisa pensar no como a empresa está rodando, como que está sendo atendido o cliente, qual a energia que está sendo passada. Não que o marketing não seja, não faça parte disso, né? Mas se Uhum. você for colocar sua cabeça em todos os lugares da empresa, você se perde, porque é muito compromisso, né? Então, nessa área de marketing e tecnologia, hoje nós terceirizamos esse trabalho, temos os parceiros nossos de confiança e a gente toda semana tem um tempo específico para a gente traçar metas e desenvolver sobre isso, sabe? É importante, não tem como ficar sem. Eu costumava dizer, olha, empresa antes não, até hoje, não fica sem contabilidade. Contabilidade tem que ter, né? Agora Uhum. também não fica sem o marketing digital, né? Não fica sem estar se atualizando nas redes sociais, né? Isso cobra Uhum. uma energia muito grande da gente. E aí a estratégia que a gente desenvolveu é toda semana traçar um período, um horário para ser Uhum. específico nessa área. E temos nos saído bem, porque não é fácil, meu irmão, mas Uhum. vamos vencer. Não, com certeza. Empreender não é fácil. Empreender É, é difícil mesmo. Você está indo para um lugar. Se você quer alguma coisa fácil, não vai empreender. não vai, não tem como, Não, né? não, não Mas vá. esse Não ramo de queira empreender se você tecnologia, quer alguma coisa fácil. É difícil. Em qualquer esse ramo de segmento. tecnologia, temos investimentos, né? Temos pessoas, programadores, né? Que a Uhum. empresa aporta para ver eles evoluir, e são pessoas que estão dentro do time, né, que entende a necessidade disso da tecnologia, né. Uhum. Recentemente tivemos um contato com uma empresa que desenvolve software e a ideia era o que foi proposto, o cliente tirar uma foto junto com o equipamento e ali no equipamento a gente fizesse toda uma averiguação. Quando o cliente acessasse o sistema da empresa, ele ia ver a máquina dele e ali naquela parte ela ia ficar em vermelho as partes que precisavam ser atendidas com urgência. Então, assim, voltando Uhum. para a área da tecnologia que você está falando, então, a gente busca essa desenvoltura. Por quê? Porque hoje o cliente, máquinas e equipamentos, ele ainda é um pouco arcaico, essa parte de tecnologia, Uhum. muito arcaico. Né? É Então, como se fosse fazemos um isso raio-x para mapear, né? Mapear a e, máquina e já apontar ali onde é que está os problemas, né? E, e sendo familiarizada, porque quando ele tira a foto do equipamento dele, quando ele entra, ele sabe que aquela é a dele. Não é uma Uhum. máquina que ele está vendo no geral, não é a foto tirada na internet, é a foto da Uhum. máquina dele mesmo, né? E ali Uhum. ela ia demarcar as peças que ele precisava fazer com urgência. Então, estamos desenvolvendo isso aí. É um projeto piloto para nós e não dá para ficar longe disso, voltando para essa Uhum. área do Bacana, marketing, bacana. Interessante, cara. tecnologia. Interessante saber disso. Isso aí. E na parte da gestão, quais as ferramentas, as armas tecnológicas? Como você se arma tecnologicamente para ajudar na gestão? Porque hoje gerir uma empresa vai muito além do que simplesmente você ter um caderninho, como antigamente, né? E o Não cara dá, tinha né? lá os prints, anotava, e ele só sabia quanto entrava e não tinha, não delegava, não havia delegação, não havia o que a gente falou de recursos humanos, setores, departamentos. E quando você começa a empresa, você faz tudo, né? Você é o É gestor, você é o verdade. vendedor, você é o porteiro, você é o eletricista, você é o cara que faz o cafezinho, o cara do operacional, não é? Você É, lava a varanda, você arruma o telhado. Quando você está começando, você faz tudo. Até num dado momento, justamente. você entende que você tem que ir para a parte estratégica, delegar as funções e criar um processo de gestão para que a Sim, empresa sim. funcione. Quais são as suas tecnologias, as armas que você utiliza hoje para isso? Então, olha, hoje nós temos um parceiro muito grande que é a Bom Saldo, né? Deixar aqui bem claro para você. Temos as duas empresas hoje logada na Bom Saldo, onde traz esse olhar para nós, né? Onde eu consigo reunir com o financeiro e ter visões estratégicas, né? Olha,
como que está o nosso financeiro, como que está, quais decisões que temos que tomar agora. É, é fundamental um sistema, não tem como, né? Um RP, né? Temos o CRM também, que a gente utiliza da Bom Saldo, né? E dá bastante direcionamento, né, para quem está no campo, para os clientes que já foram atendidos, para aqueles que precisam de retorno, né? E temos alguns também, alguns programas utilizados mesmo da internet mesmo, baixado da internet, que dá esse suporte. Então, hoje, essas armas, que, igual você falou, né, quais são as armas que você vai para a guerra hoje, são justamente o Bom Saldo, o ClickUp, que é também um sistema que a gente usa bastante aqui, Interessante, são é bacana o ClickUp também. ferramentas de gestão que nos ajuda a acompanhar os atendimentos. São Uhum. basicamente eles, meu irmão, e os melhores. Uhum. Bacana, bacana, bacana. Ô, Marcos, nessa sua jornada como empreendedor, nessa sua formação aí, cara, você teve algum mentor ou alguém que você se inspirou, seja como empresário, ou como líder, ou como gestor, alguém que foi para você assim, cara, eu gostaria de ser como esse cara, ou gostaria de pensar como essa pessoa, ou algum livro que você leu e te influenciou? Você teve algum mentor ou alguém que foi uma inspiração para você para empreender? Além do que você já falou, é claro, né? Querer resolver, querer estar, mas teve alguém, um mentor, um líder? Olha, vamos colocar assim por áreas, né? É, a empresa hoje, ela tem três pilares que são muito importantes, né? Que é o pilar da espiritualidade, né? Que são áreas que a gente inverte pesado, né? Porque a pessoa tem que estar em paz consigo mesmo para conseguir produzir. E produzir Uhum, com qualidade e enxergar o futuro. Então, praticamente hoje a gente investe muito recurso na área da espiritualidade mesmo, né? Da pessoa uhum, se encontrar identidade própria, né? uhum, Reconhecer o Criador, né? Então a gente investe muito nessa área. Então temos um uhum, grupo aqui que é o grupo AVE, né? São são formados por pessoas com esse mesmo intuito, né? uhum, E lá dentro tem o Ademar, tem o Ademal, tem o Fernando, o Barcelar, tem uhum, uma equipe bacana que sempre traz esse intuitivo, né? Essa visão, né? Então, a gente se espelha muito nessas pessoas, né? Tem o Edgar, tem um, um, o Gilberto, então são pessoas que não é do mesmo ramo que eu trabalho, mas são empreendedores do reino, são pessoas bem-sucedidas por isso, uhum, por uhum, empreender na vida das pessoas. Então, esse pilar eu trago para eles, sabe? uhum. Pessoas Entendi. que, de uma certa forma, traz muita influência no ambiente. Uhum, uhum. Você falou que o primeiro E aí, pilar é a espiritualidade. Qual o outro pilar? o outro pilar, pessoas, né? Pessoas, Espiritualidade, pessoas e o último processo, né? Gestão, processo. né? Se não tiver gestão, a gente está capengando. Na espiritualidade, posso ousar dizer que na espiritualidade aí o cabeça é Cristo? Sem dúvida. Então, pronto. Espiritualidade é Cabeça é Cristo. Cristo. Pessoas. Qual é a base para Pessoas, gerir as pessoas? as pessoas que estão aqui no nosso ambiente, né? As Hum, pessoas que adentram a empresa também, né? Que a gente tem um carisma muito grande por elas, né? E o outro pilar, gestão, que aí vem essas pessoas que eu acabei de falar para você, uhum. dar esse exemplo. Espiritualidade, pessoas e processo. É isso aí, gestão. Bacana, bacana. Ô, Marcos, e se você, com a sua experiência hoje, com essa sua bagagem e tudo isso que você já falou, se você pudesse dar um conselho de coração, um conselho de irmão, para quem tem vontade de empreender nesse ramo, alguém que está passando, quando passa pelas máquinas grandes, você via aquelas máquinas, fala, poxa vida, gostaria de um dia estar nesse ramo aqui, cara, mas para mim é difícil, pá. Entendeu? Para alguém que está. Coloque-se na condição de agora de um mentor. Você agora vai ser o mentor de alguém, você vai estar uma dica, um conselho que você acha que é verdadeiro, que é claro que uma coisa só não dá para ninguém empreender. São vários fatores. Mas um é importante, que você diria para quem está começando, quer investir nesse ramo e está meio perdido. Qual o seu conselho? Breno, em uma palavra só, mova-se. Mova-se.
Mova-se, 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 de movimentar, né? mova-se. Mova-se. Não tem, meu irmão, não tem como. Você evoluir, você tem que se movimentar e Uhum, enfrentar o que tem que vir pela frente. Não adianta eu sonhar e não se movimentar. Concorda ou não? O uhum. mundo se movimenta. Você dormindo está se movimentando. Então, mova-se. Ah, cara, meu sonho é esse. Se movimenta, por favor. Não tem como sair do lugar se não se movimentar. Concorda ou não? E se Concordo, você deu o primeiro passo, você já não está no mesmo lugar. Você já não está no concordo, mesmo lugar. Então, o concordo. nome da empresa, ele é intuitivo, ele é sobre isso mesmo, né? Se movimente. Não dá para ficar no mesmo lugar, não dá para ficar estático, não tem como você mudar se não se movimentar. Então, se fosse para mim Movimentar. ter mentor hoje, se fosse me falar para uma pessoa com poucas palavras, para se movimenta. O que você tem que fazer? Ah, eu tenho que fazer o marketing, se movimenta. Ah, eu tenho que fazer o financeiro, se movimenta. Eu tenho que procurar um fornecedor que está com dificuldade, se movimenta. Não tem como. Ah, eu preciso acessar o cliente, preciso entender qual é a dor dele para me evoluir no meu produto. Movimenta, liga, vai, anda, não tem como. Então, Deus não habita na inércia, meu irmão. Não habita. Água parada é água morta. Faz sentido o que você falou. Mova, porque o mundo está em movimento, a vida está em movimento, tudo está em movimento. Até a gente parado, a circulação sanguínea está se movimentando. Está se movimentando, você está Se respirando, movimentando, seu né? coração está batendo, não tem como, meu irmão. Eu Uhum. costumo dizer, falou assim, meu irmão, se você está ficando na cama até às 6 horas da manhã, você senta num caixão. Não que a sua cama seja um caixão, mas, cara, a vida está acontecendo, cara. Não dá. Assim, você está precisando de descansar. Eu falo para minha mãe assim, só na hora que eu morrer, mãe, que aí vai falar, descansa em paz. E É pensar para mais ou menos sempre assim. também, né? Vai descansar para sempre, mas é mais ou menos assim, sabe, Breno? É. Descansa em paz, é isso aí. Então, se Bacana. for dar um conselho, é Falando um isso pouco aí. da sua motivação lá no começo, né? Você empreendeu não só pelo dinheiro, mas também por construir coisas, realizar pela família. Mas se você puder dizer assim, qual a sua maior motivação para empreender, para fazer o que você faz? Porque todo dia tem luta, todo dia tem batalha, todo dia tem desafios, né? E qual a sua maior motivação para empreender e fazer o que você faz hoje? Meu irmão, trazer solução para pessoas. Essa é o que me motiva hoje, é trazer soluções para os clientes, para as pessoas que se aproximam de mim. Igual eu te falei, aqui não como que fala, insight. Ah, o cara falou que tira a peça da máquina dele. Eu te mando N comentários de clientes que eu tirei a peça da máquina e mandei mesmo. Então, assim, Uhum. resolver o problema para o cliente, assim, traz uma satisfação muito grande. Isso que me motiva muito. E Bacana, antecipar. bacana. Marcos, cara, foi um prazer bater esse papo aqui contigo. O nosso tempo é precioso, você tem seus clientes para Também, atender. temos sim. Então, muito obrigado mesmo. Vou encerrar por aqui. Mas antes, eu queria pedir para você fazer as suas considerações finais. E essa entrevista vai ser publicada no YouTube. Então, uma vez publicada no YouTube, ela vai durar enquanto durar o YouTube. Enquanto durar o YouTube. Bacana. Né? Então, daqui 10 anos, daqui 20 anos, nós dois vamos poder voltar aqui e assistir essa entrevista. Daqui 10 anos você vai voltar e vai poder ver o que você falou. Que bom. Então, deixe a sua mensagem para o futuro, para o agora, para o eterno. Deixe as suas considerações finais, fale o que você sentir no seu coração. Algo que daqui 10, 15 anos, quando você voltar para assistir essa entrevista, você se orgulhe de ter dito, ou talvez você se arrependa. Tem problema se arrepender também, não, meu irmão. Ai, ai, na hora. A mensagem que eu deixaria é: nunca desista dos seus sonhos, né? Se movimenta, não tem como ser diferente, aquilo que a gente falou. Nunca haja sem espiritualidade, né? Tem que ter energia no que você está fazendo. As ferramentas hoje te dá indicativo para você fazer isso, mas sempre coloque espiritualidade no que você está fazendo, no que você deseja, né? Seja sempre grato. Eu falo muito isso, a gratidão, ela muda a ambiência, né? Então seja sempre grato, né? Eu costumo falar que Deus me deu uma chance hoje. Se eu acordei, Ele me deu uma chance, Ele me deu uma chance de conhecer o teu amor, de conhecer o teu carinho, né? Então, eu sou muito grato por isso. Então, para as pessoas que vão ver esse vídeo, vai pela frente. Então, essa é a mensagem que eu deixo para todos. Seja grato, se movimenta
porque é preciso, né? E olhe sempre para quem está do teu lado, né? Não tem como você ir sozinho. A palavra de Deus é bem sensata nisso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ele deixa bem claro, o primeiro mandamento foi feito com ele lá, para ele. Podia falar só um, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, mas ele colocou lá, amar o próximo como a ti mesmo, né? Porque ele sabe que a gente se encontra no próximo. Então, lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre disso, né? Faça as coisas pensando no próximo. Pense no Uhum. próximo, sempre. Essa é a mensagem que eu deixo, meu irmão. Uhum. Bacana, cara, bacana. E eu tenho para mim, eu acredito muito nisso que você falou. Eu acredito tanto nisso que eu acho que se você um dia conseguir amar até o seu próximo mais do que a Deus, Deus vai entender. Não é. É, Ele habita nele. Ó, Deus habita no meu próximo. Se eu estou amando o é, próximo, eu estou amando Deus. é verdade? Se eu conseguir amar o meu próximo mais do que Deus, Deus vai, não, mas tá certo, tá bom também. É Né? isso aí. Ô, É Carol, isso aí. mais uma vez eu quero fazer um brinde. Eu quero desejar três Opa, coisas para você. A primeira coisa que eu quero desejar é o seguinte: muitas pedras no seu caminho, muitas pedras opa. mesmo, muitos obstáculos, muitos espinhos no Isso, seu caminho, porque isso. isso é o que vai te fortalecer. Mas eu Com também certeza. desejo que você tenha muito sucesso no seu negócio e desejo que você tenha um bom saldo. Amém. Obrigado. Um abraço, Brenão. Márcio, obrigado para você que nos acompanhou até aqui nessa entrevista. Obrigado pela sua atenção. Espero que essa entrevista aqui possa, de alguma maneira, somar na sua trajetória. Obrigado, Rony, que sempre nos auxilia aí nos Muito bastidores. bom. E obrigado, Márcio. Obrigado à vida. Gratidão por mais esse bate-papo. Um abraço, meu irmão, e até a próxima. Um abraço. Obrigado, Brenão. Fica com Deus.